Oi gente, tudo bem? Esse vídeo aqui eu vou falar como que foi a meia maratona de Viena. Então, domingo, há 2 dias atrás, ocorreu a meia maratona de Viena, que era a minha primeira prova do ano, conforme eu já tinha falado nos vídeos anteriores. Foi uma prova muito boa, eu fiquei muito feliz com o resultado que eu obtive. Foi até melhor do que eu esperava, levando em conta algumas coisas que eu passei assim nos últimos meses em termos de sensação de treino. Isso eu contei no vídeo anterior. Se você quiser assistir esse vídeo, você pode clicar no link e nele eu contei o que aconteceu, né, o que eu passei, os ajustes que eu tive que fazer para poder manter os treinamentos, sentir melhor e chegar para a prova confiante. Começar aqui, vou mostrar a medalha para vocês. Aqui, essa é a medalha, muito bonita, em formato de estrela. Essa foi a 41ª maratona de Viena e na prova você tem 3 opções de distância, né? A maratona, que é a prova principal, a meia maratona e também tem um revezamento, né? Que as pessoas revezam a maratona em grupos de 4 pessoas. O evento ele abre, né, no dia anterior com uma prova de 5 km. Ela é noturna, ela ocorre por volta das 6h15 da tarde, além das provas das crianças, tudo que abre o evento, né, da Maratona de Viena. E as provas principais ocorrem no domingo, que compõem essas 3 distâncias que eu mencionei. A gente chegou em Viena na sexta-feira, finalzinho da tarde, aí a gente já foi direto buscar o número do peito, né? O kit foi bem simples, né? Não veio muita coisa mesmo, é normal. Veio só uma sacola plástica para depois futuramente você usar no guarda-volumes. Veio também um Powerade e veio um remédio, assim, não sei se é um remédio, na verdade é um soro, né? Para você poder espirrar no nariz, porque como essa região aqui, na região de Viena, como acredito que no país todo, na Áustria toda, nessa época da primavera aumenta muito a concentração de pólen. Então muitas pessoas têm alergia, desenvolvem alergia ao pólen e fica muito alto, né, o nível de pólen. Então acredito que por isso que eles até colocaram isso no kit, porque é para a pessoa poder utilizar no pós-prova. Bem cheia a feira, assim, foi uma das maiores feiras que eu fui, com a maratona de Linz que eu fui no ano passado. A feira tinha bastante stands, assim, como principais patrocinadores era a Adidas, né, que esse corta-vento aqui que eu tô utilizando é da Adidas e tá a menção da prova, né, eles eram um dos principais patrocinadores, além de outros como a loja Herves, que é uma loja esportiva, que teve até destaque, assim, no número de peito. Os bancos aqui da região também são os patrocinadores principais. Mas falando da feira, tinha stand da Adidas, da ASICS, da On Running, Garmin, Polar, também tinha vários stands locais, né, assim, stands menores, marcas locais, stands dessas lojas aqui da região também, tinha stands de outras provas também, né, normal em feira, né, outras provas vão para divulgar suas corridas. Então tava bem cheia assim a feira na sexta-feira, acredito que no sábado provavelmente estaria mais ainda, por isso que a gente optou por ir na sexta-feira. Da prova, o total de participantes, né, pela divulgação, foram 41.000 pessoas, contando todas as distâncias. Uma das maiores provas que eu participei mesmo, assim, em termos de você estar ali com muita gente o tempo todo correndo. A largada ela era em ondas, né? A primeira largada 9 da manhã e depois foram soltando, acredito que eram 6 ondas a cada 5 minutos. Como a minha meta era fazer meia maratona abaixo de 1h40, eles me posicionaram no bloco 1, que largou, foi a primeira largada, às 9 horas. Como tem muita gente, assim, eu não consegui me posicionar muito
na frente, porque justamente é muita gente e muita gente corre forte. Então eu fiquei mais ou menos no meio, assim, posicionada na metade, assim, do primeiro bloco, né, no posicionamento. A temperatura, assim, um dia antes da prova, tava chovendo bastante, chovendo e frio, né, caiu bem a temperatura. Tava um pouquinho melhor nos dias anteriores, mas bem nesse final de semana, na sexta-feira, começou a ter uma queda de temperatura. E no sábado garoou bastante o dia todo. Apenas assim, teve um momento da manhã que deu uma trégua. Até foi nesse momento que eu e o Marcelo aproveitamos e fomos fazer um trote pré-prova ali perto ali da região onde a gente estava hospedado. Mas estava bem frio, estava por volta de 5 graus. E Viena, eu não sei se vocês sabem, a característica dessa cidade é o vento. Venta muito, o ano inteiro, a época que você for, é um vento assim muito forte. Sábado tava ventando ainda mais forte, no domingo, dia da prova, estava ventando, porque venta todos os dias, só que um pouco menos assim. Tava mais moderado o vento, mais moderado do que pra forte. Mas graças a Deus no domingo, apesar do frio, né, a gente ficou hospedado num hotel que a gente optou por ficar bem perto de uma estação de trem, era praticamente em frente. Então a gente pôde acordar num horário normal, porque a largada é 9 horas, a gente já tava com número de peito, com tudo, era só ir para deixar as coisas no guarda-volume. A gente saiu do hotel assim umas 7 da manhã e levamos nossas coisas, pegamos o metrô, eram praticamente 3 estações bem perto, lá da área da largada. Aí chegamos, a gente foi cada um, né, foi com uma calça e uma blusa velha para poder ficar até o momento da largada, porque realmente estava muito frio. Na hora que a gente chegou lá, acho que estava uns 4 graus mais ou menos, estava sol, isso foi bom, mas estava bem frio, então a gente pôde deixar logo as coisas no guarda-volume, porque como é muita gente, não dá para você demorar muito. Deixamos e ficamos com essa roupa para não ficar com muito frio. Até o momento da largada, fizemos o aquecimento com essa roupa e depois descartamos. Muita gente faz, a maioria das pessoas fazem isso. A largada foi um pouquinho tumultuada, normal, bastante gente. Eu larguei bem assim, bem prudente mesmo, prestando bastante assim, atenção, porque como as pessoas correm muito próximo de você, qualquer coisinha assim, qualquer lapso que você tem, você pode tropeçar, então tem que ficar bem atento a isso. Então o primeiro, o segundo quilômetro foi bem assim tenso nesse aspecto, mas ao mesmo tempo eu fiquei controlando bem, né, eu sou muito cuidadosa nesse aspecto, né, às vezes até atrapalha um pouco, mas eu consegui moderar bem. Aí no terceiro quilômetro eu consegui entrar no meu ritmo que eu pretendia. Uma estratégia nessa prova, assim, para eu não ficar muito pensando, eu tô nesse ritmo, tá abaixo, tá acima por conta de tudo que eu passei. Eu deixei o relógio, na tela do relógio eu deixei marcando o tempo total da prova e a distância, só para eu ter uma noção. E eu ia controlando o ritmo, a hora que eu passava pela placa, eu olhava no relógio e via o tempo e sabia mais ou menos o ritmo que eu estava. Isso foi excelente, do que aquele relógio apitando. Isso eu já estava fazendo nos treinos, estava me ajudando muito já. E na prova eu mantive a mesma estratégia. E o meu ritmo ele foi melhorando ao longo da prova. Ela é praticamente plana, acho que não dá nem para considerar subida, é só algumas elevações quando a gente pega algumas pontes assim, mas nada a considerar. Finalizei a prova em 1h38:07, né? Esse é o tempo líquido oficial. Foi até melhor do que eu esperava. Eu tava na minha cabeça que eu ia fazer aproximadamente 1h40, 1h41 e eu consegui fazer esse 1h38. Eu fiquei muito, muito contente, assim, muito feliz, levando em conta por tudo que eu passei, né, nos últimos meses aí do treinamento. Então eu fiquei muito feliz com essa medalha aqui, com o resultado. O Marcelo também foi muito bem, ele fechou num tempo excelente, que era dentro do que a gente também estava pensando, na verdade melhor também um pouquinho, porque estava prevendo que ele ia fechar 1h46, 47, ele fechou 1h45:20, acredito, eu não lembro os segundos, mas foi mais ou menos assim. Então a gente foi muito bem nessa prova e gostamos bastante, assim, foi uma experiência muito boa. Nunca havia, assim, eu já participei de provas grandes, né, já corri a meia maratona da Disney, com 23 mil participantes,
na meia maratona. Corri a maratona de Linz, só que era uma prova bem menor, com 11.000 participantes, e agora a Viena com 41.000 participantes. Então foi uma experiência assim, que eu nunca tinha tido. No percurso todo você tá com pessoas do seu lado correndo praticamente o mesmo ritmo por conta dessa divisão de blocos, então as pessoas correm praticamente no seu ritmo, não tem muita diferença assim. É difícil você ficar vendo pessoas mais lentas ou pessoas muito mais rápidas, então é bem moderado, é bem controlado, e isso ajuda bastante porque você não perde muito ritmo. Muito bom. Na prova eu levei assim, de manhã eu tomei meu café normal que eu tô acostumada, levei um gel para tomar faltando uns 10 minutos antes da largada, tomei esse gel e levei mais 3 comigo, que eu tomei no quilômetro 6, 12 e 18. Então foi bom porque eu pensando assim, geralmente quando eu faço nos treinos, né, que eu corro 18 km, 16 km, eu consumo por volta de 2 géis. Mas como na prova a gente tem um gasto maior, além de a temperatura tá baixa, o corpo ele tem um gasto maior de energia, eu optei por fazer esses 3 e caiu muito bem. Eu não senti em nenhum momento fraqueza, muito pelo contrário, me senti o meu ritmo aumentando. Meus últimos 3 quilômetros, acredito que foram os mais rápidos da prova, assim, em termos de ritmo. Então, fiquei muito feliz, muito contente. E essa prova aqui vai ser mais uma que vai ficar marcada aí nas lembranças aí nessa vida aqui de corredora amadora. E fico muito feliz de compartilhar com vocês aqui essa conquista. Sobre os próximos objetivos, eu ainda não decidi, porque talvez vai ser uma prova no segundo, com certeza somente no segundo semestre. Provavelmente uma meia maratona, porque é a distância que eu mais me identifico. Gosto muito, assim, não vejo, apesar de eu ter feito a maratona no ano passado, eu não me vejo naquela necessidade de fazer ultra. Eu gosto muito da meia maratona porque ela é uma prova que você treina, você consegue treinar bem, você termina a prova, você se sente bem, eu gosto, assim, é uma distância que sempre me agradou desde quando eu fiz a minha primeira. Então, vou me manter aí nas meias maratonas, e assim que eu decidir a próxima prova, eu faço mais um vídeo aqui para contar para vocês. Obrigada mais uma vez pela companhia neste vídeo e até o próximo.